São Paulo e Amazonas serão os primeiros estados a receber refugiados venezuelanos que estão vivendo em Roraima. O início do processo de interiorização foi confirmado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nesta quarta-feira. De acordo com o governo federal, inicialmente, São Paulo receberá 300 venezuelanos, enquanto Manaus acolherá 180 pessoas. O prefeito da capital paulista, João Dória, elogiou os esforços para o acolhimento dos refugiados. A cidade de São Paulo, que já tem uma tradição histórica de cidadania, de respeito aos direitos humanos e de acolhimento às pessoas que, como refugiados, se dirigem ao Brasil, aceitou participar e vai acolher 300 venezuelanos a partir do próximo mês de abril, em áreas destinadas a essas pessoas, com acolhimento, para não apenas dormirem, mas também se qualificarem e terem em breve a oportunidade de emprego e de vida no país vizinho e solidário como é o Brasil. João Dória destacou que a cidade sempre esteve aberta para receber imigrantes. Diante da situação precária de milhares de refugiados que vivem nas ruas e praças de Boa Vista, também foi anunciada a criação de centros de acolhimento de viagem, que devem abrigar cerca de 3.000 imigrantes. Diante do risco de um novo surto de sarampo, o Ministério da Saúde decidiu repassar doses extras da vacina contra a doença, depois da confirmação de um caso envolvendo uma criança venezuelana que chegou ao Brasil. O ministro Eliseu Padilha explicou que o governo está atuando na fronteira para evitar o avanço do sarampo. Vamos ter atendimento hospitalar, nós teremos um hospital em Pacaraima e tem hospital também em Boa Vista, mas lá em Pacaraima existe um hospital municipal, ele é pequeno e já o Exército está preparado para montar um hospital de campanha para esta emergência sanitária. A emergência vai ser tratada como emergência como nós tratamos emergência aqui. Depois, sim, eles podem ser manejados. Quanto aos demais, tem que esperar o efeito da vacina, o tempo necessário para que a vacina imunize e eles não sejam transmissores para os locais onde eles serão dirigidos depois. Eliseu Padilha afirmou que medicamentos serão direcionados para a região e que os brasileiros não serão deixados de lado. O infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, explicou a importância da vacinação dos imigrantes. O bloqueio vacinal é a melhor forma dessa proteção e, mais do que isso, é atualizar a carteira vacinal daquelas, especialmente das crianças e mais dos próprios adultos. Nós percebemos que nesses países em que existe uma precariedade do sistema público de saúde, acaba também existindo uma precariedade na administração, tanto de medicações como do próprio calendário vacinal. O infectologista Jean Gorenstein também alertou para a redução nos índices de vacinação no Brasil. O estado de Roraima deve receber do Ministério da Saúde 80 mil doses extras da vacina contra sarampo. A situação é muito grave e, professor, saíram informações ontem, divulgadas por ONGs da Venezuela, dizendo que a pobreza no país tem uma escala, chega a 87% da população, graças à hiperinflação, principalmente. A situação na Venezuela é complicada e ninguém sabe como resolver, né? Falar em invasão do país, como um maluco disse, é um absurdo, né? A questão que vai ter de ser resolvida dentro da própria Venezuela, né? Não adianta, por maior tragédia que seja, são os venezuelanos que vão ter que encontrar uma saída. Qualquer tipo de intervenção militar, que seria o caso, porque lá é uma ditadura, né, e com sustentação nas Forças Armadas. Então essa é uma questão terrível que a América Latina está passando. Nós imaginávamos que essa parte já tinha sido virada, quase toda ela foi, mas não ainda na Venezuela, a questão da presença de ditaduras militares. Ponto 2. O que interessa, o Brasil sempre foi um país que recebeu muito bem imigrantes ou refugiados. Não custa lembrar, no final do século XIX, a grande leva de italianos, espanhóis, portugueses. No começo do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, a chegada de japoneses. No pós-guerra, a chegada de muitos refugiados que vieram aqui para o Brasil. Mais à frente, depois, a chegada de coreanos, depois tem bolivianos, peruanos, haitianos e assim por diante. Claro que eu esqueci certamente uma série de outros que chegaram ao Brasil. E isso foi muito importante. Essa forma de receber do Brasil e conseguir conviver, inclusive com contradições que existem em outros lugares do mundo e não ocorre aqui. Esse é um lado positivo, que tem muita coisa ruim aqui que a gente destaca, mas tem que lembrar das coisas positivas, que é uma dessas. Infelizmente hoje tem gente no Brasil que é contra receber refugiados. É o extremismo que está presente aqui, que diz que esses são isso, são aquilo, são gente da pior espécie, que as redes sociais, infelizmente, potencializam esses desequilibrados. Alguns são fascínoras, inclusive. Então tem de receber sim, mas lembrar que a Colômbia está recebendo 10 vezes mais que o Brasil, 10 vezes mais que o Brasil.
Agora, a questão colocada é que precisa ter controle sobre Roraima, não dá para levar dinheiro para lá. Tem de ser dinheiro controlado pelo governo federal. Se chegar o dinheiro lá para eles aplicarem livremente, eles vão passar a mão, vão roubar tudo, né? Então, e outra coisa, para concluir, é necessário ter controle das fronteiras. Já falamos 500 vezes isso aqui. Quantas vezes? Em o caso de Roraima, o jornal o Globo, no final de semana, mostrou um telefonema do PCC para um aliado lá em Roraima e estava entrando a R-15 por ali, estava comprando. Porque o governo venezuelano, nessa situação, os soldados passando fome, estão vendendo fuzil. E as armas estão entrando por Roraima. Agora, o que o governo fez? Tinha 100 soldados em Roraima, agora tem 200, pois isso vai resolver o problema. Cabe perguntar, e o Civan? Vocês se lembram do Civan? Poxa, um sistema que veio lá do governo Sarney, que era para controlar as fronteiras. Cadê o dinheiro do Civan? O Sarney embolsou. Então você percebe, já embolsa o Roraima, o Sarney embolsa, o outro embolsa, todo mundo embolsa. Então, a segurança pública é fundamental também nesse caso, é a segurança nacional. Mas, em síntese, temos de receber sim, como o Brasil tradicionalmente recebeu, de braços abertos, integrando. O Brasil nunca excluiu, mas ao contrário, ele abrigou, recebeu e essas pessoas... E um problema de saúde, né? Que a prefeita Surita, entrevistada aqui, falou. Sarampo? É o sarampo. A gente tem um máximo de 100 vacinas dia e entram 500 venezuelanos dia. Então, é um problema sério. Só concordando com o Vila, o PCC contrabandeia armas e drogas dos traficantes venezuelanos lá pela mesma fronteira por onde estão passando esses refugiados da Venezuela. São 3 milhões de venezuelanos que abandonaram a ditadura do Nicolás Maduro, sendo 1,2 milhão só nos últimos 2 anos, segundo uma reportagem que outro dia fez o Wall Street Journal. E eu fico me perguntando, o Lula não vai se pronunciar sobre isso? Ele que apoiou o regime socialista da Venezuela, primeiro com Hugo Chávez e depois com Nicolás Maduro, não vai abrir os seus imóveis para receber os refugiados venezuelanos que estão passando fome lá? Até as crianças morrem de fome, como mostrou o New York Times numa reportagem no final do ano. Famílias se alimentam com comida de cachorro, como mostrou uma ONG de defesa dos direitos humanos chamada Provea. 1 quilo de açúcar custa 1/3 do salário mínimo e a inflação pode fechar 2018 em 400.000%. Então cadê os petistas que apoiaram esse regime e que não falam nada, não vivem em defesa dos pobres? É tudo mentira, tudo hipocrisia.